Mais de 20 mil estudantes retornam às aulas da Rede Municipal de Criciúma esta semana. As escolas terão novidades no ensino integral e na estrutura. E você confere também. Cada vez mais cedo, jovens brasileiros planejam sair do aluguel. Metade das pessoas entre 18 e 28 anos quer comprar um imóvel. O calor e as mudanças bruscas da temperatura podem comprometer a eficácia dos medicamentos. Especialistas alertam para os cuidados no verão. E moradores de Criciúma devem ficar atentos. A cota única e a primeira parcela do IPTU vencem no fim de fevereiro. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. Boa tarde, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. É um prazer estar mais uma vez em sua companhia. O Brasil é hoje o maior produtor de carros blindados do mundo, fabricando 4 vezes mais unidades que o segundo colocado, o México. O setor movimenta 3 bilhões e meio de reais, 670 milhões de dólares por ano, com a produção projetada para crescer 1/3 em apenas 2 anos. À medida que os preços caem. O mercado de blindagem automotiva no Brasil alcançou um patamar de maturidade que o coloca em uma posição de destaque internacional, movimentando valores bilionários e gerando milhares de postos de trabalho qualificados. A decisão de proteger o veículo particular deixou de ser um comportamento restrito a um grupo muito pequeno para se transformar em uma prioridade estratégica para famílias e profissionais que buscam mais tranquilidade nos deslocamentos cotidianos. Esse crescimento constante da demanda fez com que o país desenvolvesse uma cadeia produtiva de alta tecnologia, tornando-se referência mundial tanto em volume de produção quanto em inovação de materiais. A indústria brasileira de proteção balística evoluiu para oferecer soluções que combinam máxima resistência com leveza, utilizando compostos de cerâmica e camadas de polímeros que preservam a agilidade e a segurança original dos automóveis. Esse avanço na engenharia de materiais permite que uma variedade cada vez maior de modelos receba a proteção sem comprometer o conforto ou a estabilidade durante a condução. O vigor deste setor demonstra uma preocupação crescente com a prevenção e o bem-estar, impulsionando uma economia que envolve desde centros de pesquisa e desenvolvimento até serviços especializados de revisão periódica. O Brasil consolida-se, portanto, como um polo de excelência em segurança veicular, oferecendo tecnologias de ponta para atender a uma necessidade real de proteção em movimento. Mais de 20 mil estudantes voltam às salas de aula da Rede Municipal de Criciúma na próxima quarta-feira. E a Secretaria de Educação garante que as 62 unidades estão preparadas para o início do ano letivo, que terá ampliação do ensino integral, retomada do Centro de Formação de Professores e melhorias na estrutura de parte das escolas. A Secretaria Municipal de Educação já está preparada para o início de mais um ano letivo em Criciúma. Em 2026, as aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino estão marcadas para iniciarem nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, desde a educação infantil ao 9º ano. Ao todo, são mais de 20 mil estudantes que estão matriculados em 62 instituições de ensino. O ano letivo deste ano contará com novidades nas unidades de ensino do município. Mais de 800 estudantes serão atendidos em período integral. A Secretaria de Educação retomará o projeto do Centro de Formação para os Professores e também determinadas escolas receberão novos projetos arquitetônicos.
O sonho da casa própria está começando mais cedo. Um estudo mostra que 50% dos jovens de 18 a 28 anos afirmam que pretendem comprar um imóvel, um percentual maior que a média nacional de 41%. O desejo pela casa própria continua forte entre os brasileiros, sobretudo entre os mais jovens. Uma pesquisa realizada pela Ipsos-IPEC, a pedido do grupo Quinto Andar, aponta que 50% dos jovens de 18 a 28 anos têm a intenção de comprar um imóvel, índice superior à média nacional, que é de 41%. O levantamento mostra que a aspiração pela estabilidade proporcionada pelo imóvel próprio permanece significativamente, inclusive entre aqueles que hoje vivem de aluguel. Apesar disso, o caminho até a compra é marcado por obstáculos financeiros. Entre todos os entrevistados, 41% afirmam não ter condições para arcar com a entrada ou de assumir um financiamento, percentual que sobe para 47% quando se trata da geração Z. A alta dos preços dos imóveis citada por 30% dos participantes e os juros elevados mencionados por 21% deles também aparecem como barreiras que dificultam a realização do plano de adquirir a casa própria. A falta de recursos também compromete a capacidade de poupar. 37% dos entrevistados dizem que gostariam de reservar dinheiro para esse objetivo, mas admitem que as despesas mensais consomem quase toda a renda disponível. Como consequência, o sonho é adiado. Segundo o estudo, 60% dos interessados prevêem conseguir comprar o imóvel apenas em um prazo igual ou superior a um ano, proporção que chega a 65% entre os mais jovens. Dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 1 em cada 5 brasileiros vive em imóvel alugado, cenário que reforça a importância do debate sobre moradia. Mesmo assim, levantamentos acadêmicos indicam que o desejo de ter um imóvel próprio persiste. Um estudo do programa de pós-graduação em gestão urbana revela que 95% dos jovens brasileiros sonham em possuir casa própria na terceira idade, mostrando que a escolha pelo aluguel, embora comum na juventude, tende a ser vista como temporária. E a seguir, os cuidados com os remédios no verão. Olha, nós temos falado muito sobre as canetas emagrecedoras, principalmente sobre os riscos para a saúde, quando utilizadas sem indicação e acompanhamento médico, e também em relação ao contrabando. E a febre desses medicamentos acende mais um alerta: o descarte incorreto, já que o material que é perfurocurtante. As canetas emagrecedoras vendidas irregularmente prometem os mesmos resultados dos medicamentos autorizados no Brasil. O problema é que, sem garantia de origem, a procedência desses produtos é duvidosa. A gente não tem como garantir que aquele produto que está sendo utilizado realmente é um medicamento. Quem vai fazer esse manuseio, quem vai fazer essa dose, calcular essa dose para que você possa utilizar. E aí também as canetas, emagrecedoras, elas são apropriadas para você já utilizar. E os produtos que às vezes não são comprados aqui no Brasil, você precisa ter uma seringa, ter um outro meio de utilizar esse medicamento. Então é um cuidado redobrado. O medicamento precisa ser aplicado com agulha e cada dose exige uma nova. Mesmo assim, há quem reutilize o material, uma prática que pode causar diversas complicações à saúde, como alerta a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Não ser reutilizado, não ter compartilhamento, ela pode trazer uma contaminação. E a gente fica muito preocupado em você reutilizar uma agulha, ela perde o fio do corte, pode gerar um corte mais profundo, pode trazer o risco da infecção. Às vezes, quando você utiliza, você não armazena ela de forma com o mesmo cuidado, às vezes não coloca na capinha protetora. Então, assim, aonde eu estou deixando essa agulha? Qual o período que eu vou estar utilizando novamente?
Tem o risco de outra pessoa também reutilizar essa agulha? Quem são as pessoas que fazem parte do meu convívio? Então, são várias as questões. E a agulha, ela foi, produzida para que ela tenha uma única utilização. O descarte irregular dessas agulhas tem sido feito no lixo comum, o que representa risco tanto para quem manuseia o resíduo quanto para o meio ambiente. Não utilizar o lixo comum para fazer esse descarte, porque a gente também está colocando em risco aquela pessoa que trabalha, recolhendo os resíduos, e acaba levando para o lixão. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, a orientação é que as agulhas sejam armazenadas em uma garrafa PET e entregues até aqui a uma unidade de saúde, onde recebem o descarte correto e seguro. Não tire a agulha da embalagem original. Então, mesmo quando for fazer o descarte, que coloque na tampinha, coloque dentro de uma garrafa PET, assim a gente está redobrando os cuidados. Então, a gente não pode colocar em risco a sociedade quando a gente faz um descarte irregular. Nós temos locais apropriados para que seja feito o descarte. Quando o medicamento está vencido ou em desuso, pode ser entregue aqui no Conselho Regional de Farmácia, aqui na Rodolfo José Pinho, ou levar até uma unidade básica de saúde, ou em drogarias. As agulhas, como eu falei, colocar numa embalagem apropriada e também entregar numa unidade de saúde para que seja feito o descarte de forma correta. Os contribuintes de Criciúma devem ficar atentos aos prazos do IPTU. A cota única e a primeira parcela vencem no dia 27 de fevereiro e as guias já estão disponíveis para emissão no site da Prefeitura. A Secretaria Municipal da Fazenda de Criciúma informa que o vencimento dos carnês de IPTU em cota única e da primeira parcela acontece no dia 27 de fevereiro. As guias digitais estão disponíveis no site, com acesso simplificado a partir do CPF, CNPJ ou inscrição imobiliária. Quem preferir atendimento presencial pode buscar os carnês no setor de arrecadação da Prefeitura, além das intendências do Rio Maina, Santa Luzia e Quarta Linha. Neste ano, o IPTU poderá ser parcelado em até 10 vezes, sem acréscimos, mas com parcela mínima de R$ 150 e vencimento da última cota em 30 de novembro de 2026. Guias com valor inferior a R$ 300 devem ser quitadas integralmente. Criciúma conta atualmente com mais de 180 mil unidades cadastradas. Dessas, aproximadamente 158 mil são prediais e 22 mil territoriais. A projeção de arrecadação do município com o imposto para 2026 é de aproximadamente 66 milhões e meio de reais. Tudo indica que a inteligência artificial deve ser incorporada ao dia a dia das pessoas. Mas o excesso, como qualquer outra coisa, pode causar danos. Um novo estudo feito em uma universidade dos Estados Unidos mostrou que, neste caso, o efeito colateral pode ser um dano à mente. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma ferramenta do dia a dia. Sem perceber, já são atribuídas a ela não apenas a recuperação de informações e a colaboração profissional, mas também a assistência na tomada de decisões importantes, consultas médicas e até mesmo a resposta a perguntas cruciais sobre a vida pessoal. Mas tudo isso tem um impacto na saúde mental e no bem-estar. Segundo o estudo mais recente do Instituto MIT, quando os usuários recebem sugestões de IA, tendem a adotar suas estruturas de raciocínio, padrões argumentativos e até mesmo seu estilo de escrita. Isso pode aumentar a produtividade, mas também pode prejudicar habilidades como memória de trabalho, capacidade de sintetizar informações e tolerância à complexidade. Em termos simples, o cérebro começa a se esforçar menos e isso pode ter um impacto em outras áreas da vida. Outro ponto fundamental destacado pelos cientistas é que os relatos com a inteligência artificial se assemelham muito mais a uma relação com o hábito mental do que a uma interação com uma ferramenta tecnológica. Se a IA for usada de forma automática, distraída ou ansiosa, ela reforça esses estados internos. Especialistas afirmam que a atenção é como um músculo e o que não é usado acaba enfraquecendo. E
e esse se torna o principal risco para o bem-estar mental. Quanto mais dependente de IA para tarefas simples, menos estímulos é recebido para a capacidade de manter o foco, lembrar e desenvolver pensamentos profundos. Essa dificuldade de atenção é um conhecido indicador de angústia, impulsividade e estresse. O cérebro humano precisa de um certo nível de esforço cognitivo para se manter saudável, assim como o corpo precisa de movimento. O estudo alerta a necessidade de utilizar essa tecnologia como uma aliada e não como uma substituta. Sendo usada de forma benéfica, ela poderá se tornar uma ferramenta para aprofundar a introspecção, enriquecer a criatividade e aliviar a carga cognitiva sem prejudicar o bem-estar. Calor intenso, ar-condicionado, trocas bruscas de temperatura, além da nossa saúde, tudo isso pode afetar a eficácia dos medicamentos. Quem nunca deixou um remédio dentro do carro, na bolsa ou perto do fogão em casa? Situações comuns do dia a dia que no calor podem colocar a eficácia do tratamento em risco. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Todo medicamento ele tem uma temperatura ideal, então ela tem uma variação entre o mínimo e o máximo. Quando você coloca um medicamento, ou você armazena ele num local muito quente ou muito úmido, ele acaba perdendo a eficácia, né, desse medicamento. Por isso que é importante a gente ressaltar que armário de cozinha, próximo a eletrodomésticos, o banheiro, né, o armário do banheiro não são os locais mais apropriados. E aí a gente tem a preocupação também com aquele medicamento que é armazenado dentro do veículo, porque já é uma temperatura, nós já vivemos num estado onde a temperatura, né, já é muito calor. E se você deixar no porta-luvas, com certeza esse medicamento vai deixar de ter a eficácia que você busca quando toma o medicamento para diminuir os sintomas. O risco vai além da perda do efeito. Em alguns casos, o uso de um medicamento alterado pode atrasar o tratamento e agravar o quadro do paciente. Pode trazer algumas reações, como alergias, né? Porque todo medicamento ele passa por todo um processo. Existem outros recipientes adjuvantes que a gente precisa utilizar, então, como corantes, saborizantes. A cápsula é uma cápsula gelatinosa. Então, quando ela tem um contato com temperatura e umidade, ele acaba reagindo. Então, se você já tem tendência a ter uma alergia, pode ser que esse medicamento deteriorado, né, por essa temperatura, com certeza vai trazer um malefício. Para evitar problemas, a orientação é simples. Sempre fechar direitinho os frascos quando são xaropes, né, porque o xarope é o açúcar, então pode também ser um chamativo para alguns insetos, formigas. Um local ventilado, não de fácil acesso, que fique na embalagem original, que tenha uma temperatura e uma umidade controlada, então um local seco e arejado. Esse é o local mais indicado. E a seguir, os perigos dos excessos de ciúme. Quando os ciúmes ultrapassam os limites, pode se transformar em um comportamento de risco. Um caso de homicídio seguido de suicídio registrado no início desse ano reacende o debate sobre ciúme patológico, sentimento de posse e saúde mental. Segundo especialistas, em alguns casos o ciúme deixa de ser uma reação emocional e passa a ser um quadro psiquiátrico. Um dos mais graves é o ciúme delirante, também conhecido como síndrome de Otelo, em que a pessoa acredita firmemente em uma traição, mesmo sem qualquer prova concreta. Esse tipo de transtorno é marcado por distorção da realidade, pensamentos paranoicos e comportamento de controle, como vigilância constante, investigação obsessiva da vida do parceiro e acusações recorrentes. A pessoa quer saber onde vai, com quem vai, quando vai, manda a foto de onde você está, mande a marcação no GPS, escolhe as vestes que você vai usar, ou seja, a sua identidade vai sendo descaracterizada, a sua privacidade, a sua autonomia, por causa dessa busca exagerada de controle. Um segundo item é você observar aqueles casais que antes as pessoas eram bem relacionadas e a partir do momento que estão juntos, elas começam a se isolar, não falam mais, não saem mais com os amigos
Eles estão vivendo como numa ilha, um vivendo exclusivamente para o outro. Isso pode ser um sinal de que há uma dominação, de que não está bem. E um terceiro é quando você identifica no casal um ciclo de dominação, um ciclo de agressão, em que a pessoa tem uma explosão de ciúmes, aí ela vê que feriu, pede perdão, fica um período bem, daqui a pouco ela vai ter uma nova explosão de ciúmes, aí pede perdão, fica um período bem e depois uma nova explosão. Esse ciclo também é um sinal de que esse relacionamento está adoecido e de que precisa de ajuda. O caso que reacendeu esse alerta aconteceu no início deste ano em Mato Grosso do Sul, quando uma mulher foi assassinada pelo companheiro, que em seguida tirou a própria vida. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes e sentimento de posse, caracterizando mais um episódio de feminicídio, crime que atinge principalmente mulheres, em contexto de relações abusivas. Quando você deve buscar ajuda é quando você percebe que aqueles ciúmes que aparentava ser uma coisa simples está muito intenso em você, você só pensa na possibilidade de ciúmes, começa a identificar qualquer sinal como um sinal de traição, você tem sinais físicos de angústia, de tristeza, depressão, insônia, a boca fica seca, você tem muitos sinais que estão impedindo inclusive de você ter uma concentração no trabalho, ter uma vida normal. Então tudo isso é sinal de que você precisa de ajuda. Estudos em psiquiatria apontam que, embora o ciúme delirante seja considerado raro, ele está entre os transtornos com maior potencial de violência. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a violência doméstica atinge milhões de mulheres em todo o mundo, muitas vezes associadas a comportamentos de controle e posse. Especialistas reforçam que identificar os sinais e buscar ajuda profissional é fundamental para evitar desfechos trágicos. Hoje nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você acompanha também através do @TV Primavera no Instagram e no Facebook e também no YouTube /TV Primavera Criciúma. Obrigada pela sua companhia e até mais.